Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. A gente tem aqui, né, o OKC esperando a definição de Warriors e Suns. Quem vencer aqui encara o OKC na primeira rodada. Como eu falei, né, eu não vou comentar sobre as séries que ainda não foram definidas. Vou deixar para comentar amanhã. Mas só dando uma breve passada, independente de quem cair, para mim o OKC é favorito, bem favorito contra qualquer um dos dois, né? O Suns tem uma boa defesa, tem um ataque organizado, né? Um time bem coletivo, mas eu não vejo tendo força para estender essa série para mais de 5 jogos. E o Warriors segue a mesma linha. O Warriors tem um diferencial que é o fator Stephen Curry, né? Então, diferente de muita gente que diz que se o Warriors cair com o Thunder vai ser varrido, eu não acho que vai ser varrido. Mas eu acho que dificilmente essa série iria para mais de 5 jogos. Eu acho que o Curry conseguiria vencer um jogo pro Warriors, mas eu duvido muito que passasse disso. Então, tanto o Suns como o Warriors, para mim, não são problemas para o OKC. Para mim, o OKC passa dos dois. E eu acho que meu palpite seria o mesmo para os dois. Seria 4-1, independente de quem passasse, né? Então, só fica aqui o registro. Indo agora para uma série já definida, Lakers e Houston. Né? Uma série que coloca frente a frente LeBron James e Kevin Durant, né? Os dois que já se enfrentaram algumas vezes, né, em playoffs, né? Desde a época do LeBron em Cleveland, em Miami também ele enfrentou o Durant quando o Durant estava em OKC, quando ele estava em Cleveland enfrentou o Durant no Warriors. Eu acho que o LeBron só não pegou o KD no playoff quando ele tava no Nets e contra o Phoenix, né? Quando ele tava no Nets e quando ele tava no Phoenix, ele não pegou o LeBron, mas no Warriors, no Thunder, ele pegou o Kevin Durant. E agora, em Houston, Durant novamente vai encarar o LeBron numa série que eu acho que o Durant leva bastante vantagem, né? A questão das ausências de Luke Reeves acabam, na minha opinião, condenando o Lakers, sabe? Eu acho que o LeBron, sem ter Luke Reeves, até pode roubar um jogo. Eu não acho impossível o LeBron ganhar um jogo nessa série, porque ele é o LeBron, entendeu? Mas qualquer coisa mais do que isso, sem ter Luke Reeves, eu acho quase impossível, assim, sabe? O Reeves, ele não volta de forma alguma. A previsão mais otimista, segundo o Charania, é do Reeves voltando na primeira semana de maio, né? Então, assim, quase já dá pra descartar o Reeves dessa série, ele não joga essa série. O Luka tem essa questão do tratamento que ele foi fazer na Espanha, né? As informações são de que o Luka ficou um tempo lá na Espanha, tomando injeção e tudo, pra tentar meio que dar uma acelerada na recuperação da lesão que ele sofreu. Uma lesão que é uma lesão muito séria, né? Uma lesão que, se não for bem cuidada, pode acabar acarretando em lesões mais graves, né? A gente tem como exemplo o Haliburton, né? Que teve também uma lesão na panturrilha, se forçou a jogar no jogo 7 das finais e acabou, né, tendo o rompimento do Aquiles. Então, assim, a grande questão pra mim é o quanto vale a pena o Luka arriscar uma lesão mais séria pra jogar uma série que, mesmo com ele, eu não acho que o Lakers venceria, sabe? Se fosse um Lakers com Luka, Reeves e LeBron todos saudáveis, 100%, eu até veria o Lakers podendo vencer. Até veria o Lakers podendo vencer. Agora, sem ter o Reeves ali pra dividir a armação com ele, cara, e ele não estando nem perto do 100%, porque se o Luka jogar, o Luka vai estar todo baleado, gente. Ele vai estar longe da forma ideal dele. Então, assim, eu particularmente não acho que vale a pena o Luka adiantar a volta dele. Porque, cara, é uma primeira rodada, sabe? O caso do Haliburton, dele ter se forçado a jogar, mesmo machucado, mesmo correndo o risco do rompimento de romper e tal, foi um risco muito grande, mas era um cenário, cara, de jogo 7 das finais, mano. Entendeu? Era um jogo pra ele ser campeão.
Então dava pra entender ele se forçar a jogar. O mesmo caso quando o Kevin Durant, com a lesão também na panturrilha, foi jogar ali contra o Toronto e estourou. Era final, né? Tanto o Warriors, quando o Durant se forçou, como o Pacers, quando o Haliburton se forçou a jogar, os dois tinham chances reais de título. No caso do Lakers, cara, assim, não tem chance do Lakers ser campeão. E a gente tá falando de uma primeira rodada contra Houston. Entendeu? Um Houston completo. Claro, vai estar sem o Fred VanVleet, mas assim, já jogou sem o VanVleet a temporada inteira. É um Houston que vai ter Şangün, que vai ter Aman Thompson, que vai ter Tyrese, que vai ter Jabari, que vai ter Kevin Durant. Então, eu não consigo... eu não consigo achar ok e achar válido ou achar que vale a pena o Luka se forçar, o Luka correr um risco de uma lesão mais grave pra jogar uma série dessa, que o Lakers não tem chance de ganhar. Não tem chance. Sim. Ah, Luiz, você tá desrespeitando o Lakers. Cara, não é questão de desrespeitar time X ou Y, é questão de analisar o jogo. De analisar o confronto. Você realmente acha que um Luka baleado junto de um LeBron, sem ter um Reeves do lado, é capaz de vencer uma defesa física como a de Houston? Eu tenho várias questões com Houston, tá? Houston passa longe de ser um time que eu olhe e fale, pô, esse time pode ser campeão. Eu não vejo o Houston sendo campeão. Só que é inegável que Houston, nessas condições, é muito mais forte do que o Lakers. Especialmente na parte defensiva. Pô, o Luka baleado vai aguentar a pressão no ponto de ataque que Houston vai colocar em cima dele? Com Aman Thompson, com Tyrese, você acha que vai aguentar? O quanto ele vai aguentar? É muito complicado. É muito complicado, entendeu? Então, esse primeiro ponto sobre o Luka adiantar a volta dele, minha opinião, ela é imutável. Pra mim, não vale a pena. Não vale a pena. Dito isso, e imaginando que o Luka não volte, pelo menos pros primeiros 4 jogos, eu acho que no máximo essa série vai a 5, sabe? Eu consigo ver um mundo onde o Lakers, numa noite inspirada do LeBron, e numa noite, né, onde a defesa do Lakers, que melhorou bastante de março pra cá, isso tem que ser falado, eu consigo ver uma noite boa do LeBron e uma noite onde a defesa consegue pressionar bem ali no ponto de ataque, que consegue dobrar bem em cima do Durant, forçar turnover e tudo mais, eu consigo ver uma noite dessa acontecendo e o Lakers ganhando um jogo. Provavelmente em casa. Provavelmente em casa. Agora, mais do que isso, cara, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil porque vai faltar consistência pra esse time do Lakers, mano. Vai faltar consistência. Numa noite, pode acontecer do LeBron vir pra um 30-10, o Smart converter umas 5 bolas de 3 ali no corner, a defesa fazer um bom trabalho, forçar turnover no Durant e capitalizar bem na transição, como o time acabou fazendo, né, nesses últimos jogos contra Houston. A gente viu uma defesa do Lakers pressionando muito o Durant. Inclusive foi algo que a maioria dos times fizeram, né? Uma das táticas mais fáceis e mais utilizadas para vencer Houston era dobrar no Durant, né? Nessas últimas semanas, Houston até melhorou, né? Houston se tornou um time um pouco menos previsível no ataque. O time teve uma melhora, usando mais o Şangün ali no garrafão, acionando mais o Şangün e tudo. Mas durante toda a temporada essa foi uma estratégia, né, muito utilizada pelos times contra Houston, dobrar no Durant e forçar erros de passe, até porque o Durant, apesar dele ser um gênio, um craque, ele não é um grande passador. Então ele não é um cara que lida tão bem com blitz como o Luka lida, como o próprio LeBron lida, né? Então eu vejo numa noite o Lakers conseguindo executar bem um plano defensivo, forçando turnovers, e eu vejo um ataque com o LeBron metendo um 30-10, com o Smart matando as bolinhas, com o Ayton num surto de vontade, entregando um jogo ok. Eu consigo ver uma noite dessa acontecendo. Mais de uma, eu acho muito difícil. Então, pela falta de consistência e pela falta de peças, eu acho que o Lakers dificilmente consegue levar essa série para mais de 5 jogos. Houston, mesmo não sendo um time que eu bote muita confiança, é um time melhor. E que vem numa fase boa, né? A reta final de regular de Houston foi muito boa. E Houston tem alguns jogadores que o Lakers não vai ter resposta. Por exemplo, o que o Lakers vai fazer com o Şangün? O que vai fazer com o Şangün? Quem que vai marcar o Şangün? DeAndre Ayton? Pô, o Şangün vai jantar o DeAndre Ayton. Entendeu? Ah, não, vai botar o Jackson Hayes. Porra, irmão. Tadinho o Jackson Hayes. Entendeu?
O Şangun, pra mim, ele tem tudo pra ser o melhor jogador dessa série. Tá? Tem tudo, tem tudo, tem tudo. E se ele conseguir ser o melhor jogador da série, não é impossível varrida. Tá? Não é impossível varrida. Eu apostaria mais no 4-1 por eu achar que o Lakers vai ter um desses jogos aí onde as coisas vão dar certo. Mas mais do que isso, eu sinceramente não vejo. Então, meu palpite pra Lakers e Houston é Houston vencendo 4-1 e avançando pra encarar, muito provavelmente, o Oklahoma City Thunder, tá? Denver e Minnesota. Essa aqui, pra mim, em termos de entretenimento, é a melhor série dessa primeira rodada. Né? A gente tá falando sobre dois times que têm um grande histórico, né? São times que se enfrentaram, o quê? Umas 3 vezes nos últimos anos? Acho que foi isso, não foi? As 3 vezes nos últimos 3, 4 anos. Enfim, são times que estão acostumados a se enfrentar em playoffs. Minnesota leva uma certa vantagem, né, nesses duelos. Nessa temporada mesmo, os dois times protagonizaram alguns jogos absurdos, como por exemplo o jogo de Natal, que na minha opinião foi o melhor jogo do ano, né? E os dois, né, foram incríveis naquele jogo, prorrogação e tudo. Denver venceu por 142-138. Então existe aí uma rivalidade e tudo. A gente tem um Denver fechando a temporada regular com 12 vitórias seguidas, né? A maior sequência da história da franquia, né? Acho que foi a maior sequência de vitórias da história da franquia, pelo menos da história era Jokic, foi a maior sequência, né? De vitórias, né? Um Denver que ofensivamente foi fantástico, o melhor ataque da temporada, ao mesmo tempo que defensivamente o Denver foi muito ruim, né? O Denver terminou a temporada com a 21ª eficiência defensiva, né? Então a gente tem um Denver que é um time bem desequilibrado, né? Mas que tem defensores capazes de decidir jogos, né? O Aaron Gordon é um defensor capaz de decidir jogo. Você tem um Cam Johnson que é capaz de decidir um jogo. O Peyton Watson tem toda a questão da lesão e tudo. Inclusive, eu acho que ele não joga, né, no começo da série, né? Acho que ele não joga no começo da série. Mas tem Christian Brown também, enfim. Então Denver tem alguns defensores-chave que, mesmo num contexto de defesa coletiva ruim, podem decidir, né, posses importantes. E ofensivamente Denver é um espetáculo, né? Com o Nikola Jokic comandando junto do Jamal Murray. Jamal Murray que teve a melhor temporada da vida dele. Denver tem muitas armas pra machucar essa boa defesa de Minnesota, que não foi lá essas coisas, né? A verdade é que Minnesota foi um time bem vagabundão durante a regular, né? Minnesota costuma ser um time mais vagabundo em regular, mas nessa foi uma coisa impressionante, né? Uma vagabundagem absurda, um time que claramente escolhia os jogos pra jogar bem. A maioria jogava na marcha lenta e muitas vezes vencia porque tinha um Anthony Edwards e ele resolvia. Mas é um time vagabundo. Pode ser que eles virem a chave nos playoffs? Pode ser. Nos últimos anos, Minnesota foi isso. Foi um time vagabundo de regular que chegou no playoff e virou a chave. Pode ser que tudo comece a dar certo para Minnesota agora, né? Que o McDaniels vire o demônio que ele costuma ser na defesa, que o Gobert tenha um impacto gigante na defesa também. Eles trouxeram, né, o Ayo Dosunmu, que é um ótimo defensor de ponto de ataque, gosto bastante dele. Mas Minnesota vai precisar virar essa chave, né? Vai precisar virar essa chave. Um ponto que eu acho que tende a ser bem preocupante para Minnesota é a marcação em cima do Jokic, né? Porque na última vez que os dois se enfrentaram, Minnesota conseguiu fazer um bom trabalho ali em cima do Jokic, mas era um contexto onde Minnesota tinha o Towns. E aí você vai falar, pô, Luiz, mas o Towns não é um grande defensor. Não é um grande defensor, mas naquela série ele defendeu pra caralho. A estratégia que Minnesota utilizou, ela foi muito boa por conta do Towns. Porque qual que era a estratégia? A estratégia era botar o Towns pra dar o primeiro combate no Jokic, né? Com ele ali na média e longa distância, né? Com o Jokic fora do garrafão ou na média distância. O Towns era o primeiro a dar o primeiro combate. E o Gobert ficava na sobra. Ficava na sobra pra proteger o garrafão. Então, o Towns desgastava o Jokic. E quando o Jokic girava, ele encontrava um Gobert descansado e pronto pra contestar ou pra dar um toco. Pra essa série,
o Minnesota não tem esse Towns. Será que o Julius Randle é capaz de fazer o que o Towns fez naquela série? Não sei. Sinceramente, não sei. Outro ponto. McDaniels. McDaniels deve ficar no Jamal Murray, né? Nas séries que os dois se enfrentaram nos últimos 3 anos. Né? O McDaniels sempre foi o responsável por marcar o Jamal Murray. Nessa temporada, o Jamal Murray soube lidar bem com a marcação do McDaniels. Né? Ele teve jogos de 43 e de 35 pontos enfrentando o Minnesota. Então, será que o McDaniels vai conseguir limitar o Jamal Murray? Um Jamal Murray que chega saudável, sem ter problema na coxa nem nada? Então, assim, eu acho que o Minnesota pode vencer essa série. Eu acho que é uma das séries mais equilibradas desse primeiro round. Mas existem questões que me preocupam muito, né? E matchups que me preocupam muito. A marcação em cima do Jokic e a marcação do Jamal Murray me preocupa muito. E aí, não contente, Denver ainda tem um Aaron Gordon pra matar a bola, você tem Cam Johnson pra matar a bola, Cam Johnson que teve uma reta final de regular muito boa, Christian Brown, Bruce Brown, enfim, o Tim Hardaway que fez uma grande temporada, né, uma temporada muito boa do Tim Hardaway. Então, cara, Julian Stroughter também, Kent, Peyton Watson, né, quando ficar bem é outro cara capaz de matar a bola. Então, assim, eu acho que Denver leva aqui. Né? Denver tem mando de quadra, o que é também importante. Então, meu palpite aqui é Denver. Tá? Acho que Denver vence, mas eu iria de 6 jogos. Tá? Eu acho que vai ser uma série relativamente longa. Eu acho que o Anthony Edwards tem capacidade de vencer, né, uns 2 jogos. Eu acho que a defesa de Minnesota pode fazer alguns jogos bons. Mas, no geral, eu acho que Denver leva vantagem e eu vou de Denver vencendo Minnesota em 6 jogos aqui, tá? A marcação em cima do Jokic é o que mais me preocupa aqui, mano. É o que mais me preocupa aqui. A defesa de Denver me preocupa também, tá? Como o Denver vai marcar o Anthony Edwards, como o Denver vai marcar o Julius Randle caso ele tenha uma série muito boa. Vamos lembrar que o Julius Randle, até a série contra o KC ano passado, vinha fazendo um playoff incrível, né? Incrível. Né? O McDaniels é um cara que ofensivamente melhorou bastante nessa temporada. Então a defesa de Denver me preocupa também. Mas me preocupa mais a questão da vagabundagem de Minnesota, se eles vão ser capazes de virar a chave e especialmente a marcação em cima do Jokic. Tá? Porque se deixar o Jokic na individual com o Gobert, o Jokic vai deitar pra cima do Gobert. Assim como ele deita pra cima de qualquer um. Né? Então... são questões que me preocupam e que me fazem acreditar mais em Denver. Então aqui eu vou de Denver avançando e, na minha opinião, enfrentando o San Antonio. Né? San Antonio contra o Blazers. O Blazers passou no play-in, né? Venceu o Phoenix Suns, vai encarar o San Antonio Seed 2. Apesar de todas as questões de falta de experiência de San Antonio e tudo mais, né? Que são questões que eu acho válidas, acho que é válido... botar na discussão a falta de experiência do Spurs, a gente tá falando de um time que foi seed 2, cara. A gente tá falando de um time que foi um dos melhores nos 2 lados da quadra. A gente tá falando de um time que teve um candidato a MVP e um DPOY unânime. Né? Um time que tem um conjunto muito forte. Né? A gente fala muito sobre o Embiid, mas, cara, Stephen Castle, Darren Fox são jogadores incríveis, cara, que fizeram grandes temporadas. Devin Vassell, enfim, Dylan Harper. Então, eu acho que o Blazers... pode roubar um jogo, tá? Eu acho que o Blazers tem ferramentas defensivas suficientes pra gerar dificuldade pra San Antonio, tá? Eu não acho que vai ser uma série fácil pra San Antonio. Não. Eu acho que fisicamente vai ser uma série bem desgastante pro Spurs, porque o Blazers tem muito defensor bom, tem muito tamanho, tem muito físico, né? Você tem o Time Lord, você tem o Donovan Clingan, que eu acho que vai ser um matchup complicado pro Embiid, né? Pelo tamanho e pela força do Clingan. Acho que o Clingan tem tudo pra dar uma dificultada na vida do Embiid. Então você tem Drew Holiday, Toumani Camara, que são caras que o Thiago Splitter pode utilizar pra marcar também o Embiid, porque uma coisa que os times fizeram muito contra o Embiid durante a temporada foi botar jogadores menores pra pressionar o Embiid embaixo. Né? Pra pressionar o Embiid, pra tentar um roubo de bola, pra tentar um desvio. Né? Vocês devem se lembrar dos jogos contra o KC. O KC fez isso direto, né? Seja usando o J-Dub, seja usando o Kayson Wallace, seja usando
o Caruso, o próprio Suns fez isso, né, nos jogos contra San Antonio, e vários outros times também fizeram. Então acho que o Thiago Splitter vai fazer isso também, né? O Holiday é um cara que tem como característica um bom trabalho defendendo o Bigs, né? Na época de Celtic, vocês devem se lembrar dele marcando o Joel Embiid, né? Marcando o próprio Jokic em alguns jogos. Então o Holiday, mesmo mais velho, é capaz de executar essa pressão em jogadores mais altos. O próprio Toumani Camara tem essa capacidade, além dele ser mais atlético e tudo. Então, pela quantidade, pelo arsenal de defensores que Portland tem, eu acho que eles podem sim gerar dificuldades para San Antonio. Vão fazer San Antonio suar. Só que a falta de ataque e o excesso de talento que San Antonio tem, me fazem acreditar numa série indo a no máximo 5 jogos, tá? Eu acho que o Blazers ganha um jogo, rouba um jogo, mas mais do que isso, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que San Antonio vence em 5. Óbvio, o San Antonio vai ter algumas questões também, além da questão da falta de experiência. Tem essa questão dos defensores físicos de Portland que vão gerar dificuldade. Eu tô curioso para ver como que San Antonio vai lidar com o Deni Avdija, porque o Castle é um ótimo defensor, mas na questão de tamanho, o Avdija leva vantagem, né? E se o Avdija conseguir ser agressivo, né? Se ele não ter medo de infiltrar num garrafão que tem um Wembanyama, ele pode acabar sendo um problema, né? Mas ainda assim, eu acho que não é o suficiente para Portland vencer mais de um jogo, tá? Então eu vejo o San Antonio tendo uma dificuldade, mas no fim levando a série em 5 jogos, né? E aí a gente teria numa semifinal um duelo entre Oklahoma e Kevin Durant, né? Poético, né? E San Antonio contra Denver Nuggets, o Wembanyama contra Nikola Jokic. Seriam semifinais realmente maravilhosas, né? Então, minha análise e meus palpites para os duelos do Oeste são esses.